Meso-objetivo. E o que são meso-objetivos? A gente vai agora começar a dividir o nosso macrociclo para ficar mais fácil a execução do projeto. Vamos relembrar um pouquinho que macrociclo é o objetivo final, é onde a gente quer estar no final do nosso plano de ação. E os mesociclos são o quê? São as partes preparatórias, são as partes intermediárias, são as divisões do nosso macrociclo. E como é que a gente divide isso? Calma que a gente vai explicar devagarzinho com as técnicas para a gente poder entender essas possíveis divisões. O mesociclo tem por característica formar etapas, formar processos menores para a gente consiga juntar o blocão e fazer o objetivo final. Vamos dar um exemplo, eu quero construir um muro, eu tenho que fazer a fachada com a porta, eu tenho que fazer um muro lateral, eu tenho que fazer um muro reforçado lá atrás. Ou seja, todas essas etapas são mesociclos do nosso objetivo final, que é fazer um muro resistente, um muro que segure o contorno da casa. Então, para a gente fazer isso, a primeira coisa que vem à cabeça, como é que a gente divide o mesociclo? São respondendo essas perguntas simples. Ele pode ser dividido em etapa, pode ser dividido em preparação, pode ser dividido por tempo. Quais as formas que eu posso dividir o meu macrociclo? Eu preciso de algumas ferramentas, atingir um certo objetivo, um certo ritmo para conseguir dar um passo mais avançado. Isso é importante só a gente ter, além dessas perguntas, a ideia de quê? De criar um vínculo entre um mesociclo e o outro, para que possamos atravessá-los numa forma do menor para o maior, ou seja, do mais fácil para o mais difícil, subindo como se fosse uma escada. Não adianta a gente querer começar com um macro objetivo e botar força máxima só no primeiro item e depois não conseguir, se frustrar e vir morrendo. A questão é conseguir, é tentar ganhar, como se diz, confiança, melhorar o processo, ficar mais motivado. Então, criar uma etapa, um mesociclo alcançável, que eu consiga realizá-lo e aí sim, passar para o outro, puxa, realizei, passei para o outro e no final isso vai somando para o término do meu projeto. Isso vai ser muito básico ser visto nos microciclos, mas no mesociclo o importante é a gente entender como funciona essa divisão. Então, uma dessas perguntas poderá te ajudar a pensar dentro das suas ideias, dos seus objetivos, como eu consigo dividir esse macro em etapas. Uma vez definidas as etapas, o importante é a gente olhar aqui esses 5 itens para a gente conseguir organizá-las de forma que melhor atenda o nosso mesociclo. A primeira parte dela é justamente isso. Como eu consigo botar isso de uma forma didática, lembra do que eu falei, para chegar de um grau menor ao maior, como eu consigo organizar dessa forma para facilitar o meu projeto. Depois a gente vem com prazo. Qual a importância do prazo? É a gente poder mensurar o que está dando certo. A gente estima um prazo, independente se a gente vai conseguir fazê-lo ou vai atrasar um pouco. Isto não é importante nesse momento. A expectativa é que a gente crie uma previsão para a gente ter uma ideia de quanto vai durar cada ciclo, cada mesociclo, e a gente possa avaliar o desempenho não só do ciclo como o nosso durante o projeto. Depois vamos ver se a gente precisa de algum objetivo menor para fazer esse mesociclo. Isso já dá uma ideia do que são os micro-objetivos. A gente organiza um pouquinho dos o que eu preciso nessa parte? Tem um objetivozinho que eu posso fazer para me ajudar. Outro objetivo. Outro, dentro dessa área, dentro desse período, eu preciso fazer 3 coisas importantes. Opa, a gente já identificou 3 microciclos ali rapidinho. Como eu falei, importante é que as etapas tenham um certo vínculo. Para quê? Para a gente puxar para frente o que são necessários, são as etapas preparatórias para o nosso mesociclos finais virem mais forte, a gente ter mais força, trabalha mais a força, trabalha mais o volume no início, para no complexo no final, para a intensidade no final ser mais fácil de ser alcançado. A gente cria a base para depois a gente dar mais empenho ainda necessário. Lembrando que sempre o final dos nossos macros objetivos são as partes mais difíceis, onde a gente tem que botar mais ação ainda do que a gente já fez. Então, se a gente pegar uma tarefa que é muito complexa, trazer lá do final e trouxer para frente, a gente vai ficar travado nela e não vai conseguir dar continuidade ao processo. E por fim, em cada uma das etapas, a gente tem que saber se a gente vai precisar de alguma ferramenta, de alguma pessoa para ajudar, porque isso vira até um microciclo. Organizar as ferramentas necessárias para aquele meso, aprender a usar as ferramentas, agendar com a pessoa necessária para explicar todo o processo. Isso vira, às vezes, pequenos ciclos ou pequenas ações dentro dos ciclos para que a gente consiga, naquele mesociclo, ter uma facilidade e na sua conclusão mais fácil. Isso tudo, quanto mais organizado a gente puxar para frente os requisitos, as necessidades,
como é na parte 4, por isso é importante o vínculo, mais fácil é o nosso desempenho ao final do meso, levando mais fácil o desempenho ao final do macrociclo. Agora na prática, como é que a gente faz isso? Eu peguei aquele meu macrociclo em 365 dias, analisar, estudar a criação de uma empresa, criar a empresa propriamente dita, e no final, que seria o meu último macrociclo, fazer um faturamento mínimo no último mês de 25 mil com 10% de lucro. Então eu peguei esse primeiro macrociclo, que é analisar, estudar a criação de uma empresa, e dividi em 2 meses. Vou olhar aqui do lado para não perder nenhum detalhe da minha colinha aqui, meu monitor, para que as informações fiquem precisas. Por exemplo, no macrociclo 1 é analisar e estudar a criação de uma empresa. Eu pensei em fazer o treinamento pessoal, fazer minha base, para que eu consiga realizar nesses 365 dias, esteja motivado todos os dias do processo, e fazer o treinamento em vendas e em marketing. Para fazer essa base, eu separei o primeiro mesociclo, 1 mês. Para fazer a parte de vendas e marketing, 3 meses. Nesse 1 mês, por exemplo, desse mesociclo, eu já dividi ele em 4 áreas. Isso é objeto do próximo vídeo. Eu dividi em 4 áreas, mas só para relembrar, estou trabalhando decisão, foco, ciclo de realizações, plano de ação e meu desempenho pessoal, minhas rotinas. No próximo mesociclo, eu já vou falar sobre planejamento, estudo de marketing e vendas, onde eu vou fazer meu treinamento voltado para isso. E qual é o objetivo disso? É eu estudar o máximo possível, o melhor possível de marketing e de vendas antes de abrir minha empresa, até para me facilitar a escolha do meu segmento e do meu produto e poder, quando abrir a empresa, já estar no máximo da minha ação. Eu não quero abrir a empresa, lembra do meu mesociclo? Eu não quero abrir a empresa antes disso, porque senão eu vou ter que correr atrás. Eu quero, para mim, uma etapa, uma preparação, estudar marketing e venda, para quando abrir a empresa, já conseguir dar meu empenho máximo em marketing e em venda. Esse é importante da gente criar um vínculo entre as etapas, da gente se preparar, trazer o mais fácil para o início, para a gente ter uma cadeia didática e ajudar no nosso mesociclo. Um mesociclo dessa etapa ajuda o mesociclo da próxima etapa. No próximo vídeo eu vou explicar um pouquinho mais sobre os microciclos, vai ficar mais claro ainda. A gente vai literalmente responder como fazer isso tudo, que é onde entra o microciclo, como resolver cada detalhe que a gente precisa no nosso plano de ação. Um abraço!